Quero encerrar hoje essa caminhada que nós fizemos aqui através do Evangelho de Mateus, refletindo sobre o reino, a maneira como o reino de Deus é apresentado no Evangelho de Mateus. Há muitas vezes em que a palavra reino aparece, dezenas de vezes. É claro que a gente não pôde falar sobre cada uma delas, mas eu destaquei alguns dos principais textos em que a ideia de reino aparecia para a gente compreender bem ao longo dessa caminhada o que é que Jesus queria dizer quando falava em reino. Então, passamos aqui por diversas facetas da ideia de reino de Deus e eu quero encerrar com essa palavra final, a última vez em que a palavra reino aparece no Evangelho de Mateus, a última vez em que Jesus menciona a ideia do reino, é naquele momento que é o mais conhecido e mais paradigmático da despedida de Jesus dos seus discípulos, um pouco antes da crucificação, quando ele celebra a Páscoa com eles. E num determinado momento ele pega o pão, parte o pão e diz: isto aqui é o meu corpo que é partido por vocês, comam dele para se lembrarem de mim e para se lembrarem do meu corpo partido. Depois ele pega o vinho e diz para os seus discípulos: este é o novo concerto, é o novo pacto, é o novo acordo que eu faço com vocês. Bebam todas as vezes em que vocês estiverem juntos para se lembrarem deste pacto de amor, de graça que eu faço com vocês. E logo depois de ter esse momento com os discípulos, Jesus diz assim: eu digo a vocês que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei de novo com vocês no reino. E aí aparece, de novo e pela última vez, a palavra reino, a referência que Jesus faz ao reino, fechando essa série de referências a reino de Deus que Jesus Cristo faz. E assim, com esse texto, a gente fecha também essa nossa caminhada para entendermos o reino. Bom, de maneira geral, o que a gente viu até agora é que quando Jesus falava em reino de Deus, ele estava se contrapondo ao reino humano de Roma, ou de César. Toda aquela região do norte da África até a Índia, que era vista como a região mais civilizada do mundo da época, tudo ali era domínio romano. Desde 60 anos antes de Cristo, aproximadamente, Roma saiu daquela região lá da Itália e saiu conquistando todas aquelas terras e espalhando seu poder por todas aquelas terras. E claro que isso com muita espada, muita guerra, muita morte e muito sangue. E Roma então foi expandindo seus poderes e se estabelecendo nos diversos lugares, entre eles ali no Oriente Médio e mais especificamente na Palestina, onde estava o reino do povo de Israel, que já tinham passado por um momento difícil alguns séculos antes, quando foram invadidos por Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia e lá ficaram 7 décadas. Cativos ali na Babilônia. E agora, de novo, estavam sendo invadidos por Roma.
Embora dessa vez eles não tivessem sido levados como cativos, Roma se estabeleceu ali. E exigia duas coisas. Todo mundo podia ter a sua vida normal, continuar com suas religiões normalmente. Foi por isso que o judaísmo continuou funcionando ali mesmo com a presença de Roma. Mas só duas coisas eles exigiam. Que se pagasse impostos a Roma, então todo mundo tinha que pagar imposto para o Império Romano. E era o Império Romano que administrava esses impostos. E a segunda coisa, que nunca, jamais, em tempo algum, a autoridade de César, do imperador de Roma, fosse questionada. E foi a partir daí que começou, por exemplo, o problema dos cristãos, que pregavam que Jesus era o único Senhor, e aí os romanos começaram a entender que eles estavam subvertendo a ordem do Império Romano, subvertendo a autoridade de César, e começaram a perseguir os cristãos por isso. Mas cada vez que Jesus falava em reino, ele estava se contrapondo a esse reino de domínio, de poder de Roma. Então ele disse, por exemplo, a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. E ele disse no Sermão do Monte que no meu reino os pacificadores é que herdarão a terra. Os pacificadores é que são chamados filhos de Deus. Esses contrastes que Jesus fazia: no meu reino, você não se vinga do inimigo, você ora pelo inimigo. No meu reino, você, se é obrigado a caminhar 1 milha, caminha 2. Que foi o tema da nossa reflexão de hoje pela manhã. Então, nesse sentido, Jesus contrapunha o reino de Deus ao reino de Roma e a qualquer outro reino, e a qualquer outro governo. Então, Jesus deixa bem claro que o reino é de Deus, ou o reino é dos céus, porque não é da terra. A expressão reino dos céus e reino de Deus é a mesma expressão da mesma realidade, são duas maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Quando fala em reino do céu, quer dizer que não é o reino da terra, que funciona diferente dos reinos da terra. E quando fala reino de Deus, é porque a autoridade é de Deus, não é do imperador, não é de César. Então, nesse sentido, esse reino do céu, ou esse reino do alto, ou esse reino de Deus, se estabelecia agora nas pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: quando disserem a vocês, o reino está lá ou o reino está acolá, não acreditem, porque o reino está em vocês. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está na gente. Como é que se manifesta o reino de Deus? O reino de Deus se manifesta toda vez que a vontade de Deus é feita. Então, o reino de Deus não tem fronteiras, o reino de Deus não tem geografia, o reino de Deus não tem palácios, o reino de Deus não tem trono, o reino de Deus não tem exército, o reino de Deus não tem localidade específica. O reino de Deus se estabelece no coração das pessoas. Nós pertencemos ao reino quando Deus está em nós, quando Cristo é o nosso Senhor, quando nós nos submetemos a Ele. O reino de Deus se manifesta através da nossa vida quando nós obedecemos a Deus, ou quando nós colocamos em prática os seus ensinos. Então é disso que Jesus está falando. Só que agora, no momento em que ele está se despedindo dos seus discípulos, ele vai dizer uma coisa diferente. Ele vai dizer: olha, eu estive aqui entre vocês esse tempo todo. Foram 3 anos convivendo com eles. Jesus estava se preparando para os momentos finais, para a sua crucificação, para a sua ressurreição, para a sua ascensão. E ele diz aos discípulos:
eu vou deixar vocês. E até o momento em que nós estaremos de novo reunidos em torno da minha mesa, no meu reino. Agora sim, depois de falar do reino que se estabelece na nossa vida e no nosso coração, agora Jesus está falando de um reino que ainda vai se estabelecer e do qual nós ainda vamos participar e no qual nós ainda estaremos. Agora, nesse momento, Jesus está jogando essa experiência para frente. Ele está dizendo, olha, a partir de agora, vocês vão viver nessa ambiguidade de estar com o reino no coração de vocês e de se prepararem para se encontrarem no reino eterno comigo novamente. E é desse aspecto, e é sobre esse aspecto que eu gostaria de falar essa noite, e gostaria de refletir com vocês essa noite. Do reino de Deus como já, mas ainda não. O reino de Deus como agora, mas ainda não agora. O reino de Deus já entre nós, estabelecido entre nós, trazido por Jesus, já estabelecido em nosso coração, e o reino que ainda vai se concretizar e vai se consolidar e vai se realizar num futuro fora do tempo, numa data que não pode ser marcada. E num momento que não será um momento, porque não será um momento cronológico, será um momento kairótico. O tempo, na língua grega, era cronos, que é esse momento cronológico que a gente conta ontem, hoje e amanhã. E o tempo, na língua grega, é kairos. É a qualidade do tempo. É o oportuno. É o tempo adequado. É o tempo que não se conta. É desse tempo que Jesus está falando, não é do tempo cronológico. Então não adianta a gente querer marcar o dia da volta de Cristo, porque não é disso que ele está falando. Ele está falando desse tempo kairótico, desse kairós, desse tempo em que estaremos reunidos com Ele, na sua mesa, no seu reino para sempre. Temos aqui então, na sua despedida dos seus discípulos, uma mensagem de esperança de Jesus para todos nós. E é desse ponto que eu quero tratar nesse encerramento dessa série, falando dessa esperança nossa. Então nós vivemos nesse meio termo, entre o já e o ainda não. Por exemplo, Jesus já é vitorioso, mas ainda não consumou a sua vitória completamente, porque o mal continua por aí agindo. Nós já estamos salvos pelo que Jesus fez por nós, mas ainda não se completou totalmente essa salvação, porque nós ainda estamos aqui suscetíveis ao mal, ao pecado, ao erro. E todo mundo, mesmo salvo por Jesus, ainda é atingido pelo mal, ainda peca e ainda pode errar. Nós já temos garantida a vida eterna, mas ela ainda não se realizou, porque nós ainda aqui somos mortais. Nós ainda aqui somos efêmeros. Nós ainda aqui somos passageiros e transitórios. Então há o reino de Jesus que já se estabeleceu, que já se revelou,
Quando Jesus chega e começa a pregar, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está agora ao seu alcance, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está em vocês. Ele veio para isso, ele veio para estabelecer no nosso coração esse reino que já está aqui. E todo mundo que pertence a Jesus já pertence ao reino dele, todo mundo que realiza a vontade de Deus está realizando o reino, está manifestando o reino aqui. É esse reino que nós experimentamos aqui agora. O reino dos ensinos de Jesus que a gente vai praticando e vai colocando em prática. E cada vez que a gente coloca em prática o ensino de Jesus, é o reino de Jesus que a gente está revelando. Estamos mostrando que pertencemos ao reino dele. Estamos mostrando que o reino de Deus está em nós. E que tem a ver com tudo que a gente já falou nos outros domingos até agora. Mas além desse reino que já está em nós, estamos caminhando para uma outra realização do reino, fora dessa nossa esfera cronológica, passageira, mortal, desse âmbito humano em que nós estamos, que é o momento em que vamos nos encontrar com Jesus, vamos nos sentar com Ele na sua mesa e estaremos com Ele para todo sempre. Então é nesse sentido que Jesus, quando ressuscitou Lázaro, disse que aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. É nesse sentido que Jesus disse aos seus discípulos: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Não só a vida orgânica que vocês têm, mas tenham essa vida plena e completa que eu vim trazer a vocês. É nesse sentido que para o ladrão que estava crucificado com Jesus na cruz, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É nesse sentido que Jesus disse aos seus discípulos: eu vou, mas estarei preparando lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus nos alcançou e que nada nos separará do amor de Deus e que Deus estará manifestando o seu amor a nós para sempre. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus, é como diz Paulo. É nesse sentido que Pedro diz: olha, o Deus de toda a graça guarde vocês até aquele dia em que o seu reino será revelado e estivermos com ele para sempre. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos de dois mundos e que nós somos cidadãos também daquele reino lá de cima. Esse reino aqui vai passar, mas estamos caminhando para aquele reino no qual estaremos com o Senhor para sempre. É nesse sentido que nós acalentamos em nós essa esperança de que o que nós recebemos de Cristo não tem fronteira e que quando chegarmos aqui no último momento da nossa vida, esse último momento da nossa vida aqui será uma transição, será uma passagem para tomarmos posse de todas as promessas que o Senhor nos fez sobre o seu reino eterno. É nesse sentido que Jesus Cristo quis dizer que nós não morreremos, porque estaremos com o Senhor mais vivos do que nunca para sempre. Esse é o reino que ainda vai se estabelecer, esse é o reino do qual ainda vamos participar, e esse é o reino para o qual nós caminhamos. Quando é que ele vai acontecer? Não sabemos. Primeiro porque a posse desse reino é quando formos. É quando formos. Como é que isso vai acontecer? Também não sabemos.
Há algumas descrições na Bíblia sobre isso, quando falam de vida eterna, mas é impossível a gente entender isso. Você tem lá só figuras, você tem lá só ilustrações, mas a nossa mente não pensa em termos de eternidade. A nossa capacidade de pensar não consegue pensar em termos de eternidade. E nesse sentido, é um mistério que vai acontecer. Mas é para lá que caminhamos. Esse nosso encontro com Cristo, esse nosso assentar na mesa do Senhor, se dará nesse momento em que deixarmos aqui este reino e passarmos para o reino eterno de Jesus. Esse momento será o momento da nossa posse de tudo aquilo que Ele nos prometeu. É nesse sentido que a gente diz que em Cristo Jesus ninguém morre. Morre aqui o corpo, mas temos a nossa ressurreição garantida, prometida e a posse do reino preparada para aqueles que trazem o seu coração presos ao reino eterno do Senhor. Agora o que eu queria dizer é que como não podemos prever isso, assim como ninguém pode prever a sua própria morte, nós não sabemos que dia isso vai acontecer. Se Cristo vai voltar antes de morrermos, eu já disse que a tentativa de marcar a volta de Cristo é perda de tempo, a gente não consegue marcar isso, não consegue descobrir isso. Mas o que eu gostaria de falar é que se a gente tem esse reino lá prometido, do qual nós vamos tomar posse, que é o reino do ainda não é agora, mas caminhamos para lá. Agora, nesse nosso já, nós precisamos viver de maneira que vale a pena nós estarmos indo para aquele reino eterno. Então aqui, embora a gente não possa marcar o dia desse encontro com Cristo, embora não possamos prever quando é que isso vai acontecer, ou quando Cristo vem, ou quando nós vamos a Ele, precisamos viver aqui, cada dia, honrando e tornando muito válido esse reino eterno que nós representamos aqui. Lembrando que nós não somos só cidadãos desse mundo que passa, mas que somos cidadãos desse reino eterno. Então nós temos de ter uma vida que reflita mais do que a vida passageira que temos aqui. Temos que ter uma vida que tenha um conteúdo muito maior do que só a vida que temos aqui. O nosso tipo de relacionamento com as pessoas tem que ser um relacionamento digno, tem que ser um relacionamento extremamente reflexo do reino a que pertencemos. A maneira como nós vivemos, as escolhas que fazemos, as opções que fazemos nesse mundo precisam ser reflexo desse reino ao qual pertencemos. Veja bem, não adianta nada você dizer que crê que está indo para o reino de Cristo, se aqui você não tem uma vida que honre esse reino para o qual você está indo. Não adianta nada você dizer que crê que está indo para o encontro com Jesus, se aqui você não tem uma vida que honre esse Jesus com o qual você está indo se encontrar. Não adianta nada você dizer que pertence a esse reino eterno de Deus, se aqui você não tem uma vida que faça resplandecer esse reino eterno de Deus na sua vida e no seu andar aqui. Então, o que vai acontecer depois da nossa partida é a grande última surpresa de Deus. Por mais que a gente tente imaginar, não vamos conseguir. Não tem como a gente saber. É a grande última surpresa de Deus. E a gente só vai conhecer e só vai saber
quando fecharmos nossos olhos aqui. Mas o que a gente sabe e o que a gente conhece é essa nossa vida aqui. O que está aqui, visível aos nossos olhos, atingível ao alcance das nossas mãos. Aqui, nessa vida em que vivemos, onde escolhemos, optamos, fixamos nossos passos, caminhamos e direcionamos nossa vida, aqui acontecem essas coisas. Então, aqui a gente pode experimentar o que é uma vida verdadeira com Jesus através dos nossos atos e das nossas ações. Jesus disse aos seus discípulos: vocês estarão comigo no reino. Ele se despedia deles e dizia: não me verão mais até aquele dia. E nós fazemos parte desses que estão à mesa, na mesma mesa que Jesus realizou a ceia. Nós, como Igreja de Cristo, participamos dessa mesa, desta ceia. As nossas celebrações da ceia aqui são lembrança e memória dessa ceia que Jesus estabeleceu conosco. Então, a todos nós, Jesus está dizendo: vocês não me verão até aquele dia em que se encontrarem comigo. Então, todos nós estamos nesse caminho, estamos nessa direção. Se estamos nesse caminho daquele dia, de estarmos no reino, de estarmos com Jesus e de nos encontrarmos com Ele, aqui onde você está vivendo, você deve ter uma vida que dignifique, que glorifique, que engrandeça o Senhor e que corresponda a esse reino do qual você faz parte. Também nos momentos de provações e de aflições, que temos aqui muitos nesse mundo, não há como passar por essa vida sem aflições e provações. Nesses momentos de aflições, de perdas, de provações, de adversidades, de dificuldades, de choro, de tristeza, nesses momentos é que a gente se lembra: isso aqui é uma passagem, eu estou indo para o reino eterno de Deus, e aqui, mesmo na aflição e na provação, eu quero viver honrando esse reino para o qual eu estou indo. Aqui nesse mundo, onde passamos os nossos momentos difíceis, e o Senhor Jesus nos conforta, nos alenta, aqui, durante esse momento que dói no coração, que às vezes nos faz tropeçar, que às vezes nos atemoriza, nesse momento, a gente olha para adiante e diz: a vida não se reduz a isso. Ou como o próprio apóstolo Paulo diz: aquele que não espera nada mais além dessa vida é o pior dos miseráveis, porque ele não pode nem se confortar com a certeza de que isso aqui vai passar. Pois o que nos conforta muito quando nós estamos atravessando uma aflição e uma provação é sabermos que as aflições e provações fazem parte desse mundo, mas estamos indo para um reino onde não há lágrima, não há choro, não há provações e não há mais aflições. Onde estaremos desfrutando da vitória eterna do Senhor. Então, esse reino e essa participação do reino de Deus serve também como encorajamento, conforto e fortalecimento para essa hora. Nesse momento em que não precisamos olhar só para as aflições que estão ao nosso redor, mas olhamos adiante, olhamos o horizonte que não se desfaz, olhamos o horizonte eterno do reino eterno do Senhor. Que essa palavra de Jesus sobre o reino seja para nós uma inspiração, para nos lembrar dessas duas coisas. Há um reino já, agora, que foi trazido por Jesus, que está aqui no nosso coração, e
que se manifesta e se revela todas as vezes que fazemos a sua vontade e obedecemos seus ensinos, e testemunhamos do seu amor aqui, e vivemos de acordo com o que ele nos ensinou como Senhor e Mestre de todos nós. Esse é o reino do qual participamos agora e que se revela através das nossas vidas. Mas que também nos lembremos daquele reino do ainda não, que ainda não está aqui, que ainda não se realizou, que ainda não se completou e no qual nós ainda não estamos e estamos caminhando para lá, para tomar posse definitiva de todas as promessas que o Senhor nos fez. Estamos caminhando para lá, para estarmos com Ele de novo e com Ele assentarmos na sua mesa e ouvirmos Ele dizer: bem-vindo, meu filho e minha filha, desfruta agora da alegria do teu Senhor. Que Deus abençoe você, que a sua travessia aqui seja um eloquente testemunho do reino de Deus e do que o reino de Deus é para você aqui. E que você continue caminhando com os olhos no horizonte, com os olhos no reino que ainda nos espera, na concretização do reino de Deus, na eternidade, na qual estaremos com Ele, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Que Ele assim nos abençoe. Amém.